No sábado, 25 de abril, às 7h locais, Brand Philip, rastreador de terrorismo no Sahel, publicou no X, cito aqui: tiros intensos e explosões foram ouvidos perto da principal base militar em Kati, próximo a Bamako, capital do Mali, e em Sano, ao sul da capital, nesta manhã. Fim da citação. Em minutos, as comportas se abriram, com rastreadores do Sahel, como Casus Belli, confirmando um grande ataque terrorista em andamento na nação da África Ocidental, governada por uma junta militar desde o golpe de 2021 e com cerca de 26 milhões de habitantes. Vídeos logo se espalharam mostrando terroristas atacando o governo do Mali e seus aliados do Afrika Korps, da Rússia, divisão que substituiu o grupo Wagner após a morte de Prigozhin. Um vídeo compartilhado por Philip parece mostrar um terrorista atirando com metralhadora pesada da traseira de uma caminhonete contra a posição do exército. Em outro vídeo, os terroristas pareciam controlar ao menos 2 blindados resistentes a minas e emboscadas, normalmente usados pelo governo contra bombas e ataques em áreas hostis. O fato dos terroristas apreenderem esses veículos mostrava que, em certos lugares, as forças malianas foram dominadas. Com o passar das horas e mais informações, ficava claro que esse não era um ataque terrorista comum. Talvez estivéssemos vendo em tempo real uma nação africana sendo tomada por um grupo terrorista. Os ataques. Antes de começarmos, esclareço que na manhã de terça-feira, a situação no Mali segue instável, com combates em algumas áreas. Portanto, este trecho representa a situação no local, conforme entendemos no momento em que o botão de gravação foi pressionado há 45 segundos. Como costuma acontecer quando estamos reportando eventos do mundo real, até o momento em que este vídeo for ao ar, a situação pode ter mudado significativamente ou não ter mudado nada. Como eu digo muitas vezes, estamos trabalhando para consertar nossa bola de cristal, mas até agora ainda não conseguimos prever o futuro. Com isso esclarecido, vamos falar sobre o ataque que abalou o Mali profundamente. Nas primeiras horas da manhã de sábado, moradores relataram ter ouvido 2 explosões fortes e tiros contínuos em Kati, a principal base militar do país, a cerca de 15 quilômetros ao norte da capital, e o local onde Assimi Goïta, o general governante do Mali, tem sua residência particular. Na mesma hora, tiros começaram perto do aeroporto internacional Modiba Keïta, em Bamako, depois em Gao, no norte, depois em Savaré, no centro, depois em Kidal, também no norte, depois em Mopti e, por fim, em Balhem. Você se lembra em Burkina, quando todos aqueles caras em diferentes prisões foram mortos exatamente ao mesmo tempo? Basicamente foi isso que aconteceu no Mali durante o fim de semana. Todas as regiões do país foram atingidas mais ou menos ao mesmo tempo. Em Bamako, testemunhas relataram a Al Jazeera que mercenários russos combatiam perto do aeroporto, onde possuem uma de suas bases. Em Karti, moradores disseram à imprensa que a casa do ministro da Defesa do país, general Sardio Camara, foi alvo e destruída por uma forte explosão. Em Kidal, vídeos verificados pela Al Jazeera mostraram homens armados invadindo o acampamento nacional da juventude. Um porta-voz de um dos grupos terroristas disse que combatentes assumiram posições em Kidal e Gao. Em Savari, um funcionário local descreveu a situação com um admirável eufemismo como confusa, com tiros ainda audíveis até domingo, enquanto tanto o governo quanto os militantes tentavam garantir o controle da cidade. Agora, ataques terroristas não são raros no Mali. Fica na região do Sahel, África, que segundo o Índice Global de Terrorismo deste ano, seguiu como epicentro do terrorismo mundial e respondeu por mais da metade das mortes ligadas ao terrorismo em 2025 e, por mais infeliz que pareça devido à frequência com que acontecem, os ataques terroristas no Sahel não geram muita atenção internacional. O destaque do ataque do fim de semana foi sua abrangência, não o fato de ter ocorrido. Ataques terroristas coordenados em várias cidades dessa magnitude são extremamente raros. Como observou Reni Anzabia, um analista sênior da ACLED, focado na África Ocidental, essa foi a ofensiva terrorista mais coordenada em Mali nos últimos anos.
Se apenas um grupo insurgente ataca, os militares costumam responder rápido e forçar o recuo dos militantes. Atacar vários locais ao mesmo tempo, em um país mais de 2 vezes maior que a França, obriga o governo a dividir sua resposta em várias direções, criando o caos que vimos no fim de semana. Apesar do sucesso dessa estratégia, sua raridade se deve à falta de recursos. A maioria dos grupos terroristas não possui pessoal suficiente para realizá-la. Segundo Nasabia, o ataque se destacou também pela escolha dos alvos. Nasabia escreveu que Kati e Bamako são o coração do regime, tornando qualquer avanço militante nessas áreas particularmente significativo. As cidades-alvo no norte, Gao e Kibidal, também são significativas. Gao é o principal centro do exército malinês no norte, enquanto Kadal, antigo reduto rebelde, foi retomado pelas forças malinesas e parceiros russos no fim de 2023. Isso é central para a narrativa do regime de retomar o controle territorial. A queda de Kadal iria contra a história que o governo vinha contando, de que tudo estava indo bem desde que expulsaram os franceses e convidaram os russos. Embora cada ataque tenha um significado simbólico, juntos mostram que os terroristas tentavam desafiar seriamente a autoridade do Estado em todo o país. Basicamente, os terroristas estão dizendo: olhem para nós, agora nós somos os comandantes, e não podemos negar o sucesso dessa mensagem, especialmente porque eles conseguiram matar o ministro da Defesa do país. Segundo um porta-voz do governo do Mali, um veículo carregado de explosivos e conduzido por um homem-bomba tinha como alvo a casa do general Camará. Após a explosão, Camará enfrentou militantes em tiroteio e foi fatalmente ferido. Uma de suas esposas e 2 netos também morreram no ataque. Segundo o New York Times, os militantes também tinham como alvo o líder da junta, general Assimi Goïta, que não apareceu publicamente após o ataque. Embora não esteja claro se ele foi ferido ou morto, o fato de ainda não ter se pronunciado ao país é revelador. Se não tivesse se ferido e os seguranças tivessem repelido o ataque, ele já teria se pronunciado para motivar as tropas. Não estamos dizendo que está definitivamente morto. Segundo o New York Times, um porta-voz expressou condolências em nome do general Goïta, sugerindo que ele ainda está vivo, mas destacamos que seu silêncio é incomum. Os ataques a 2 das figuras invisíveis mais importantes do governo ressaltam que essa foi uma tentativa séria de desafiar a autoridade do Estado. E isso levanta questões sérias sobre se o regime conseguirá sobreviver ou se toda a nação cairá nas mãos dos terroristas. Antes de responder, precisamos falar dos elefantes na sala. Ao longo deste vídeo, nos referimos aos atacantes usando termos genéricos, como terroristas, insurgentes ou simplesmente atacantes. Isso não é porque existe uma maldição, tipo Voldemort, sobre dizer o nome deles que nos faz andar em círculos, mas sim porque queríamos te deixar por dentro do assunto o mais rápido possível. Agora vamos apresentar os atacantes, porque a identidade deles é mais um motivo pelo qual os eventos deste fim de semana conseguiram chocar o mundo. Antes de revelar a chocante identidade desses grupos, uma palavra rápida sobre nosso novo projeto. Frontes.co é nosso novo site de assinaturas para quem quer se aprofundar nessas histórias. Publicamos semanalmente 2 vídeos exclusivos e pelo menos 2 artigos escritos por especialistas sobre conflitos pouco conhecidos e principais histórias do mundo. Também estamos testando podcasts exclusivos, incluindo um novo briefing semanal de 90 minutos sobre o Oriente Médio e uma atualização semanal em vídeo das histórias de conflitos pouco divulgadas. Basicamente, é uma versão resumida da sala de situação para fãs antigos. Olá e obrigado. A assinatura custa $5 por mês ou 50 por ano. Isso é o frontes.co. Veja se quiser mais detalhes. E agora, vamos falar sobre a identidade dos atacantes do Mali. Os atacantes. De acordo com todos os relatos, os ataques foram realizados por 2 grupos atuando em conjunto, o que por si só é extremamente raro. O primeiro é o Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslamin, conhecido pela sigla, felizmente, de Janim, um grupo que se formou em março de 2017 após a fusão de 4 facções jihadistas salafistas distintas que atuavam em todo o Sahel. O principal sobre o Janim é que é uma organização ligada à Al-Qaeda. Seu líder, o Emir Ilad Ag Ghali, jurou lealdade à liderança da Al-Qaeda durante a formação do Janim.
Desde então, o Janin virou o principal afiliado africano da Al-Qaeda, após o Al-Shabaab, expandindo-se silenciosamente do Mali para países como Burkina Faso e Níger. Outra coisa que vale a pena lembrar é que Iladar Gali é um tuareg do clã Ifagas, que costuma ser descrito como parte da aristocracia dentro da hierarquia étnica tuareg. Ele liderou rebeliões tuaregues nas décadas de 1990 e de 2000 antes de se tornar importante líder militante islamista. Isso é importante devido ao segundo grupo envolvido no ataque deste fim de semana, a Frente de Libertação de Azawad, ou FLA. Formalmente estabelecida em 2024, após a fusão de vários grupos tuaregues em um só, a FLA é um movimento separatista no norte do Mali, que busca a independência do território de Azawad. Ao contrário de Janin, a FLA não é uma organização jihadista, é uma organização etnonacionalista. Então, à primeira vista, esses dois grupos quase não têm nada em comum. Um é uma franquia da Al-Qaeda com agenda político-religiosa. O outro, movimento separatista etnonacionalista. Eles já entraram em confronto direto antes, inclusive lutando diretamente ainda em 2024. Mesmo assim, no sábado, eles coordenaram juntos um dos ataques mais complexos já vistos em Mali. De acordo com Wassim Nasser, pesquisador do Centro Soufin, especializado em movimentos jihadistas, os dois grupos formalizaram uma aliança em 2025. Pelo acordo, a FLA aceitou aplicar a lei Sharia nas áreas que controlam juntos e ambos compartilham experiência militar. Se cidades forem capturadas, os centros urbanos ficam sob administração da FLA, enquanto as áreas rurais são administradas pelos jihadistas. Esse é um acordo pragmático que existe principalmente porque ambos os grupos têm um inimigo em comum: a junta malinense e seus apoiadores russos. A NASA disse à France 24 que os ataques coordenados de sábado marcam a primeira vez em que realmente vimos os termos do acordo sendo colocados em prática. Embora esses dois fossem os principais envolvidos nos ataques, não foram os únicos grupos armados ativos neste fim de semana. A província do Estado Islâmico no Sahel não participou da ofensiva conjunta inicial e até agora não há sinal de que tenha coordenado com nenhum dos dois grupos. Na verdade, o EI Sahel e o Janin são rivais diretos, com um histórico de confrontos e deserções de ambos os lados. No entanto, o EI Sahel parece ter aproveitado o caos criado durante os fins de semana para lançar seus próprios ataques. Contas ligadas ao grupo publicaram no X que o grupo havia começado a atacar posições do exército malinês e do Africa Corps em Labazanga e Tacite, no norte do Mali, e afirmaram ter tomado ambos os acampamentos. Brent Phillip, rastreador de conflitos, depois confirmou visualmente que o EI Sahel controla Labazanga, na fronteira Mali-Níger. Separadamente, relatos indicam que foguetes foram lançados contra posições militares em Manaka, com militantes do EI Sahel, que teriam se entrincheirado ao redor da cidade. Até agora, mostramos principalmente o exército malinês em desvantagem e os insurgentes atacando. E isso não é porque somos jihadistas secretos que adoram apoiar insurgentes islamistas, mas porque, durante a maior parte do fim de semana, o que estava acontecendo era o exército sendo completamente massacrado. Os insurgentes estavam em ascensão porque conseguiram surpreender as forças do governo e dividir a atenção deles. No entanto, Burmarco tem revidado. Drones e helicópteros da Força Aérea do Mali sobrevoam áreas afetadas com ataques aéreos relatados na área de Gourma, em Gao e em outros locais. Operações de varredura foram realizadas durante toda a noite em Bamako, Karti e Sano, e um toque de recolher de 72 horas foi imposto na capital. Se isso será suficiente ou não, realmente não sabemos a resposta. O que sabemos é que o governo está reagindo e o povo malinês está se escondendo em suas casas, temendo por suas vidas. Deixando os ataques de lado por um momento, é importante discutir como foi possível realizar um ataque tão coordenado e amplo como esse. Os fracassos de Burmarco. Um ataque coordenado dessa magnitude indica falhas do governo em vários níveis, começando pelas agências de inteligência que não perceberam o planejamento do ataque. Afinal, você não coordena um ataque em várias cidades durante um brunch de domingo.
Leva, no mínimo, semanas para colocar todas as pessoas no lugar certo, conseguir todo o equipamento necessário e reunir informações suficientes sobre o alvo para saber quando ele estará mais vulnerável a um ataque. Além disso, as Forças Armadas e a infraestrutura de segurança nacional falharam em impedir que insurgentes criassem cadeias de suprimentos e corredores que possibilitaram esses ataques. Essas falhas estavam à mostra para o mundo inteiro ver desde setembro de 2025, quando Jenin colocou um bloqueio ao redor da capital, impedindo que qualquer combustível entrasse nela. Esse cerco quase levou o país ao colapso, mas em janeiro pareceu arrefecer sem explicação. Alguns observadores sugerem que o governo malinês teria pago Janin para encerrar o bloqueio, enquanto outros acham que Janin apenas mudou seu foco para outro local. Independentemente do motivo, agora sabemos que isso foi a calmaria antes da tempestade. Outro grande fracasso do governo foi não impedir Janin de sequestrar um cidadão dos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos pagaram um resgate que, segundo rumores, foi de 50 milhões de dólares pela libertação, valor que foi para o orçamento do NIM. Nenhum desses fracassos é tão relevante quanto cortar relações com a França, expulsar os Estados Unidos do Mali e descartar os acordos de Argel de 2015, que encerraram a Guerra do Mali, um conflito de anos com os tuaregues. Ao rasgar o acordo de Argel, a junta praticamente garantiu que os separatistas tuaregues voltariam a lutar contra o governo, e isso levou à violência que vimos neste fim de semana. Após expulsar as tropas ocidentais, Bomarco se aliou ao grupo Wagner e depois ao Afrika Korps. Eles venderam isso ao povo malinês como um reinício soberano, uma rejeição da antiga ordem colonial representada pela França e uma reafirmação da soberania do Mali sobre pessoas que exploraram o país por décadas. E eles encontraram um público receptivo, porque apesar de todo o sucesso que as potências ocidentais tiveram em conter os jihadistas, sempre houve uma tensão latente enraizada nessa história colonial. Apesar da promessa do governo de que a Rússia traria segurança ao Mali, analistas apontam que isso gerou um vácuo de segurança no norte que Jenin passou a ocupar. Liam Kerr, líder da equipe para a África do Critical Threats, publicou no X que Jenin aproveitou esse vácuo para se firmar como principal parceiro e mediador de poder para as comunidades do norte, região onde o governo do Mali, historicamente, quase não teve presença significativa. Essas comunidades também sofriam com a violência do província do Estado Islâmico no Sahel, e Jenin tornou-se fonte de proteção e governança onde o Estado era ausente. A presença russa, em vez de estabilizar o país, piorou muito a situação. Segundo pesquisa do Centro Africano de Estudos Estratégicos, forças de segurança do Mali e parceiros russos causaram 77% das mortes de civis em ataques direcionados no Mali nos 2 anos anteriores a este fim de semana. Muito mais do que os jihadistas que eles foram enviados para combater. Em dezembro de 2025, a Associated Press teve raro acesso à fronteira da Mauritânia, onde milhares de malianos haviam fugido, registrando relatos de assassinatos indiscriminados, violência sexual e execuções sumárias por combatentes do Afrika Korps. Um chefe de vila disse aos repórteres da AP: "Os soldados não falam com ninguém, atiram em qualquer pessoa que vem, sem perguntas ou aviso." Segundo o Centro Solfin, embora as tropas russas tenham fortalecido o regime contra a insurgência, muitas ações foram contraproducentes, aumentando a instabilidade e levando moradores a se alinhar a grupos jihadistas. As comunidades vítimas dos russos tinham poucos motivos para apoiar o governo, e Jenin sabia disso. O compromisso militar russo enfraqueceu no pior momento. A guerra na Ucrânia sobrecarregou a Rússia, fazendo com que combatentes do Afrika Korps fossem enviados de volta para lá, diminuindo sua presença no Mali. Assim, em alguns locais, os russos ficaram em grande desvantagem numérica e negociaram a retirada, cedendo áreas aos insurgentes em troca de passagem segura. O que a junta dizia sobre a parceria com os russos não parecia uma garantia de segurança confiável. Além disso, a junta alienou quase todos os vizinhos e instituições regionais de que precisava. Mali, junto com Burkina Faso e Níger, outros 2 países que recentemente sofreram golpes, retirou-se formalmente da ICOS para formar sua própria aliança dos Estados do Sahel.
As relações com a Argélia ruíram devido à disputa do Acordo de Argel. Apenas alguns dias antes dos ataques, Mali e Níger já acusavam publicamente vizinhos de apoiarem o terrorismo, afastando ainda mais a solidariedade regional. No sábado, os insurgentes alertaram Burkina Faso e Níger para não se envolverem. E como eles têm seus próprios inúmeros problemas, acataram o aviso. A CEDEAO, por sua vez, condenou os ataques em um comunicado, mas, como já vimos várias vezes em inúmeros conflitos, ninguém realmente se importa com o que qualquer governo escreve em um comunicado enérgico, se não houver tropas para respaldá-lo. E até o momento em que escrevo, não houve esforços regionais para ajudar o Mali. O que nos leva à nossa pergunta final. O que acontece agora? No momento, honestamente não sabemos. Como mencionamos antes, essa é uma situação extremamente volátil, que está evoluindo até mesmo enquanto gravamos este vídeo. Seria prematuro fazer qualquer declaração abrangente dizendo que o governo está prestes a cair ou que estamos testemunhando o surgimento de um califado na África Ocidental. Seríamos negligentes se não víssemos essas como possibilidades distintas. O assassinato do ministro da Defesa pelos insurgentes e o fato de os insurgentes terem forçado as forças russas a recuar mostram não só a força desses grupos, mas também sua determinação em desafiar o controle do governo. No entanto, o governo ainda reage. Ainda é possível que a ajuda venha, muito provavelmente dos outros membros da AES. Se isso ocorrer, Bamako poderá repelir os insurgentes tempo suficiente para consolidar seu poder. Já que consideramos hipóteses, podemos discutir o pior cenário também. No pior cenário possível para a junta malinense, o ISL poderia se unir aos outros insurgentes, apesar de Janin e ISL se odiarem profundamente, formando uma coalizão ainda maior e dando uma dor de cabeça ainda maior para o governo lidar. A guerra já uniu aliados improváveis antes, e não seria a primeira vez que dois grupos rivais se unem contra um inimigo comum. Independentemente do desfecho, os civis malianos inocentes, pegos no fogo cruzado, terão que lidar com as consequências da violência deste fim de semana. Esperamos pelo bem deles que a violência termine e que quem quer que esteja no comando do Mali, quando as armas se calarem, priorize a segurança deles. Obrigado por assistir.